Bom, vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Diante dessa chuva que caiu mais cedo aí na cidade do Rio de Janeiro, eu sei que nem todos são do Rio, mas, enfim, a gente sabe como é que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, algumas informações importantes, antes de me apresentar. Essa palestra será gravada e depois disponibilizada nos canais de comunicação da CCE PUC-Rio. Quem desejar a declaração de participação desse evento, precisa preencher depois o seu nome no formulário que será disponibilizado no chat, e para que a CCE também depois possa encaminhar aos respectivos e-mails. Lembrando que só receberão essa declaração de participação aqueles que realizaram a inscrição previamente. Reservaremos também para os 15 minutos finais deste encontro, dessa noite, perguntas, né, que poderão ser colocadas aqui no chat e, à medida do possível e do nosso tempo, serão respondidas aqui pelo professor Luiz Antônio Aguiar. Bom, vou me apresentar, eu sou Elber Paiva, responsável pelos cursos de extensão e atividades desenvolvidas pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura, o ILER, e Cátedra Unesco de Leitura, ambos aqui da PUC-Rio. Gostaria, acima de tudo, de agradecer à Coordenação Central de Extensão da PUC-Rio, a CCE, em especial a Amanda, que está aqui conosco, responsável pelos eventos, ao Rodrigo, nosso suporte técnico, e a todo o pessoal do marketing e os demais colegas lá da CCE. Para aqueles que desejarem conhecer os nossos cursos de extensão, fazer um pouquinho da nossa propaganda, que realizamos em parceria com a CCE, vocês podem entrar lá no site da CCE, escolher a área Letras e tem uma aba Leituras. E lá está disponível todos os nossos cursos, inclusive já adiantando que depois ele vai fazer a propaganda, ainda estão abertas as inscrições para o curso Desvendando Dom Casmurro, que acontecerá em outubro. E já aproveito também para convidar vocês também a se inscreverem na terça-feira que vem. Para terça-feira que vem, nós vamos realizar uma outra palestra chamada Leitura e Direito, que tem como subtítulo A Cartomante. E a gente vai trabalhar a Cartomante de Machado de Assis, só que numa perspectiva de um diálogo entre literatura e direito, que será com uma pesquisadora da Cátedra Unesco de Leitura, a Denise Ramalho, e com o professor Adolfo Borges, do Departamento de Direito, que vai ter essa dimensão, esse diálogo, né, entre literatura e direito. Então, antes de darmos início à palestra Por que Machado de Assis, eu gostaria de convidar a diretora do Instituto Interdisciplinar de Leitura e Cátedra Unesco de Leitura, aqui da PUC-Rio, a Gilda Carvalho, para dar uma palavra para nós. Obrigado. Obrigada, Elber. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse nosso evento. Com muita alegria que a gente se encontra aqui com vocês hoje, nesse dia chuvoso aqui no Rio, um dia que foi complicado, mas a gente fica realmente agradecido aí à equipe da CCE, que tem nos dado esse apoio, tanto de marketing quanto de infraestrutura para a realização dessas palestras online. Bom, o Luiz Antônio vai se apresentar por ele mesmo, que eu já soube que ele se apresenta melhor que qualquer um. Então, eu acho que é melhor que ele se apresente, apesar de que ele é um professor de um dos nossos cursos de extensão. Está começando um outro curso, né? Ele trabalha a questão da escrita criativa e agora está começando uma nova linha de cursos que é esse sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. E eu queria, como abertura desse nosso encontro, ler para vocês um texto que me chegou às mãos agora à tarde, é bem fresquinho, uma palestra que eu participei sobre a recém-lançada pesquisa Retratos da Leitura do Brasil. Espera aí que saiu o meu texto aqui, a tela ficou grande e eu saí do texto. É um texto bem pequeno, mas que eu acho que diz muito do que a gente vai falar aqui hoje. Gosto dos algarismos,
porque não são de meias medidas nem de metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome, às vezes um nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem. São sinceros, francos, ingênuos. As letras fizeram-se para as frases. O algarismo não tem frases nem retórica. Assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu, querendo falar do nosso país, dirá: quando uma Constituição livre pôs nas mãos de um povo seu destino, força é que este povo caminhe para o futuro com as bandeiras do progresso desfraldadas. A soberania nacional reside nas câmaras. As câmaras são a representação nacional. A opinião pública deste país é o magistrado último, o Supremo Tribunal dos Homens e das Coisas. Peço à nação que decida entre mim e o senhor Fidelis Teres de Meireles Queres. Ela possui na mão o direito a todos, superior ao direito de todos os direitos. A isto responderá o algarismo com a maior simplicidade. A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes neste país que podem ler. Desses, uns 9% não leem letra de mão. 70% jazem em profunda ignorância. Não saber ler é ignorar o senhor Meireles Queres. É não saber o que ele vale, o que ele pensa, o que ele quer. Nem se realmente pode querer ou pensar. 70% dos cidadãos votam do mesmo modo que respiram, sem saber por que nem o que. Votam como vão à festa da Penha, por divertimento. A Constituição para eles é uma coisa inteiramente desconhecida. Estão prontos para tudo, uma revolução ou um golpe de Estado. Essa pequena crônica foi escrita por Machado de Assis em 15 de agosto, publicada em 15 de agosto de 1876. Eu não li ela completa porque ela é maior e eu não quero tomar muito tempo. Mas ela foi escrita a respeito do primeiro recenseamento que tinha acontecido no Brasil e já fala da importância da leitura para o nosso país. E é muito significativo que, nesse momento que a gente está lançando a pesquisa Retratos da Leitura, Machado de Assis apareça ainda como um autor de referência nacional. Ele é o autor mais lido, ou pelo menos citado como lido, né? Dom Casmurro figura entre os livros mais marcantes dos leitores pesquisados e é o autor mais conhecido, citado como o autor mais conhecido entre brasileiros e estrangeiros. Então, para falar de Machado, eu passo a palavra para o Luiz Antônio. A gente, como o Elber disse, a gente vai reservar os 15 minutos finais para as perguntas. E acho que ele tem muito mais a dizer que eu, né? Mas eu não queria deixar de partilhar esse pequeno texto que me tocou muito e que acho que tem tudo a ver com o que a gente faz no Instituto e na Cátedra Unesco de Leitura. Bem-vindo, Luiz Antônio. Muito obrigado. Gilda, Elber, muito obrigado. Boa noite, pessoal todo. Muitos de vocês são meus amigos, muitos de vocês são meus alunos, muitos de vocês eu conheço. Que prazer, que bom ter vocês aqui para a gente bater um papo, tá? Apesar do nome assim pomposo, palestra e tal, o que eu faço é bater papo sobre literatura, porque muito antes de um erudito, de um acadêmico, eu sou um tiete de Machado de Assis. Quer dizer, eu sou um marqueteiro não autorizado de Machado, e é isso mais ou menos que eu queria passar para vocês. Para começar dizendo o seguinte, não existe um Machado de Assis. Se vocês virem assim uma estante com vários livros, vários livros críticos, ensaios, estudos sobre Machado, vocês vão ver que os autores recorrem a fontes das mais diversas. Vocês vão ter análises bakhtinianas, vocês vão ter análises formalistas, vocês vão ter análises estruturalistas, enfim, nietzschianas. Há uma possibilidade, é um autor
que oferece para a gente uma possibilidade de leituras possíveis muito ampla. E o que eu quero passar para vocês, o que eu gostaria de passar para vocês, é exatamente isso. É uma leitura de Machado de Assis. Eu vou destacar alguns aspectos de por que eu acho que Machado de Assis é um autor relevante na atualidade. Aliás, esse texto que a Gilda leu é bastante apropriado, até porque fala em constituinte, fala em poderes do Estado, e uma das razões, uma primeira razão, que eu vou primeiro dar um mapa assim da nossa palestra, depois eu vou discorrer sobre cada um dos 5 pontos que eu vou tocar, que eu chamo das 5 bruxarias literárias. Então, o primeiro ponto desse mapa é a atualidade de Machado de Assis. Um Machado de Assis atualíssimo, um Machado de Assis atualíssimo não porque ele tenha previsto o futuro lá do seu século XIX, mas porque ainda hoje o pensamento, o raciocínio, a inteligência de Machado de Assis sobre o Brasil pode ser muito útil para a gente, né? Um outro ponto bastante interessante que me chama a atenção em Machado de Assis, eu não sei se vocês estão vendo os letreiros aqui que eu tentei, eu estou ensaiando ser bamba no Zoom, então eu tentei colocar aqui de uma maneira que vocês também enxerguem. Então, o segundo ponto que para mim interessa destacar em Machado de Assis, que eu acho bastante relevante, é a excepcional biografia de Machado de Assis. Ele não é não era uma pessoa comum, era um gênio. Um gênio. O gênio existe. O gênio existe. Tem um Cervantes, tem um Dostoiévski, tem um Shakespeare e tem um Machado de Assis, né? Então, a excepcional biografia desse cara que surgiu, nasceu num meio muito modesto e alcançou uma plenitude, alcançou um sucesso, um êxito literário muito grande, graças ao seu esforço, eu acho que é sempre interessante ressaltar. O outro ponto pelo qual nós vamos passar, para mim, é o projeto literário de Machado de Assis, um projeto literário que, na minha opinião, é absolutamente original para a época em que ele escrevia. Um projeto em que ele, só para citar assim, colocar em termos, a palavra é meio anacrônica, porque, obviamente, ele não usaria essa palavra nunca, né, ou usaria com outro sentido, não o que a gente usa hoje em dia, mas há uma dialética entre o abrasileiramento do português e da literatura que Machado fazia e uma abertura para o universalismo, que é extremamente importante, uma abertura para os temas universais, para os temas permanentes, que acrescenta uma complexidade aos nossos personagens que foge ao nacionalismo rasteiro, à patriotada, que foge ao que um Silvio Romero, na época, exigia, como o culto da identidade nacional a partir dos textos literários. Machado de Assis dá um bolé nisso tudo e vai fazer uma literatura que, inclusive, escapa até das escolas literárias que transitavam pela época. Ou seja, é um projeto literário extremamente original. Um último ponto que eu costumo colocar, eu costumo nomear esse estudo que eu faço como arqueologias literárias. Eu busco aí determinadas referências que o autor usa e, para mim, interessa... vocês devem ver, por exemplo, num John Gladstone, um Machado de Assis historiador, vocês vão ver o Machado de Assis... Enfim, como eu falei, diversas leituras possíveis do Machado de Assis. Para mim, interessa particularmente o Machado de Assis universal e metafísico. Essa originalidade do Machado de Assis se prende, para mim, a ideias que colocam o ser brasileiro diante da mesma perspectiva que o Hamlet, por exemplo, quando se coloca inconformado com a mortalidade, lutando contra a perspectiva de ter de enfrentar a morte.
a loucura como um tema recorrente em Machado de Assis, um tema que volta várias vezes, ou seja, temas universais e temas que significam um pensamento a respeito do ser humano no universo, que compõe uma espécie de metafísica de Machado, né? Então, para começar, o primeiro ponto que eu me propus a estudar com vocês, a passar com vocês, eu queria falar dessa atualidade de Machado de Assis. A Gilda acabou de citar um estudo, né, que se faz regularmente no Brasil, perfil do leitor brasileiro. Eu acho que é a Câmara Brasileira do Livro que promove esse estudo. É uma espécie de censo sobre quem lê o quê no Brasil. E há dados ali interessantes para as editoras, para os autores, para as livrarias, para todo mundo, né? E Machado de Assis aparece com uma constância muito grande como o autor mais lido. Ora, se isso não é um pequeno... Eu primeiro vou falar das coisas mais pontuais, assim, que eu colocaria como essa atualidade de Machado de Assis. Um Machado de Assis atualíssimo, um Machado de Assis de hoje, um Machado de Assis presente no nosso dia a dia, né? E essa é uma delas. Continua sendo uma referência, continua sendo um autor extremamente popular até hoje. Eu colocaria uma outra questão, que é vejam, também bastante pontual. Há pouco tempo atrás, 2017, se eu não me engano, o escritor Silviano Santiago ganhou um jabuti com um romance chamado Machado, que é uma biografia dos últimos 4 anos de vida do Machado. Uma biografia que é, ao mesmo tempo, um panorama da sociedade brasileira. Você vê, então, um escritor consagrado como Silviano Santiago dedica a sua biografia. Ainda estou falando de coisas pontuais, de pequenos pontos. Há um ponto mais importante que eu vou chegar por último nessa questão da atualidade. Mas, veja, é uma questão também importante. Um escritor ganha o prêmio mais importante da literatura brasileira com uma biografia dedicada a Machado de Assis, né? Aos últimos 4 anos de vida de Machado de Assis. Outra questão que bastante importante, aí já avançando um pouco nessa recorrência, assim, nessa atualidade de Machado. Nós tivemos há poucos meses, né, uma questão de semanas e meses, um movimento que, de repente, a partir de uma cena violentíssima que aconteceu em Minnesota, né, nos Estados Unidos, o assassinato brutal de um negro, o cidadão George Floyd foi sufocado pelo joelho de um policial. Logo depois aconteceu uma cena mais brutal ainda, porque um outro cidadão levou 7 tiros nas costas, também negro, também desarmado, também sem direito à defesa e também por conta de um policial. Mas aquela cena que durou 8 minutos, me parece, né? Aquela cena viralizou para o mundo inteiro e, de repente, criou o primeiro movimento mundial, a primeira palavra de ordem mundial a unificar movimentos de rua no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, mas não apenas no mundo ocidental, a primeira desde 1970, desde as revoluções estudantis. Vidas negras valem. É absolutamente importante o caráter do movimento antirracista no sentido de unificação de um movimento internacional, mas no sentido ainda mais importante e mais profundo ainda, para a nossa compreensão da questão do racismo. Porque o que eles estavam colocando o tempo inteiro é o racismo subjacente, o racismo que inspira a instituição. Não é o racismo apenas de proibido o negro se sentar, apenas não, porque isso é um absurdo. Proibido o negro entrar neste banheiro, como existia na década de 60 ainda, ou talvez até mais à frente, até os grandes movimentos liderados por Martin Luther King, por Malcolm X, aquelas placas indecentes em que o negro não podia entrar no banheiro, não podia se sentar no ônibus, etc. e tal. Mas não é desse racismo que estava se falando. Esse já foi abolido.
Já foi dado direito a voto aos negros, olha, e demorou, foi nesse século. Está se falando de um racismo institucional, naturalizado dentro da sociedade, a ponto de um policial se sentir no direito de espremer o pescoço de um negro com seu joelho e outro se sentir no direito de dar 7 tiros nas costas dele, ou a gente o tempo inteiro ter neste país em que a gente vive o maior índice de jovens negros assassinados por dia do mundo inteiro. Morre mais gente aqui do que numa guerra de jovens negros. É um racismo naturalizado. É aquele racismo em que a gente se sente mal. E eu estou falando a gente de propósito. A gente se sente mal porque a empregada, hoje em dia, ela passa pelo elevador, ela sobe com a gente pelo elevador social. Né? Eu sou filho de uma classe média e na minha casa de criança existia o que se chamava de quarto de empregada, que existe até hoje, tá? Que não é usado para empregada, aqui é uma biblioteca na minha casa, mas, enfim, existia o banheiro de empregada, o prato da empregada, os talheres da empregada e o copo da empregada. Nós temos também na nossa sociedade um racismo estrutural. E o mais importante para mim é que Machado de Assis, lá em 1900 e pouquinhos, em determinados contos, eu vou até nomear alguns que para mim são mais importantes. Mariana, na versão de 1871. O Caso da Vara. Pai contra Mãe. Nesses 3 contos, o que ele nomeia não é o racismo. Eu não estou falando que é ruim nomear o racismo mais. Aquele absurdo, por exemplo, que chega o jogador de futebol chama outro de macaco. Aquilo ali é um absurdo, é claro, é uma violência, é uma agressão, mas eu estou falando daquele quase naturalizado, daquele que quase a gente desculpa, quase a gente não pensa como racismo. Na época de Machado, Machado já colocava, por exemplo, tem uma crônica dele que é de 16... Não, essa aqui é outra. É aqui. Vou me atrapalhar um pouquinho com essas páginas, mas vou acabar chegando lá. É de 19 de maio de 1888. A maioria das crônicas de Machado de Assis, elas não têm título, elas têm data. Isso aqui é um livro que eu organizei com crônicas insidiosamente apontando para a questão literária de Machado de Assis. É o mínimo escondido da editora Melhoramentos. É uma coletânea de 30 crônicas comentadas. E nessa crônica de 19 de maio de 1888, quem pensar um segundo vai perceber que é menos de uma semana depois da assinatura da Lei Áurea. Nessa crônica, um cara rico, né, ou pelo menos muito bem aboletado na vida, chamado Policarpo, que é um personagem de Machado de Assis, um personagem que ele usava nas crônicas dele, é um relojoeiro aposentado, relojoeiro no sentido de dono de uma loja que vendia relógios, ele não consertava relógios, ele era um cara rico. E ele tinha um escravo chamado Pancrácio. Então, ele se gaba aqui nessa crônica do seguinte: olha, muito antes da princesa, eu libertei o meu escravo. Eu vou resumir bastante a crônica. Muito antes da princesa, eu libertei meu escravo, fiz até uma comemoração aqui, entreguei a carta de alforria, o escravo veio correndo lá de dentro, evidentemente uma cena ensaiada, se ajoelhou diante de mim, agradeceu a carta, e no dia seguinte eu combinei com ele: olha, você vai ganhar um salário que não é um salário muito grande, é um salário que vai começar em 30, depois talvez passe para 20, mas olha, é um saláriozinho. E quando eu acordar de mau humor, assim como você tem direito à liberdade agora, eu também tenho direito ao mau humor. Então eu vou lhe dar uns pontapés, como eu sempre lhe dei.
nessa ironia do Machado está contida toda a cabeça abolicionista dele. A cabeça abolicionista que denunciava o seguinte: a simples formalidade da libertação da escravatura não realmente integrou os escravos, os negros, a população negra à sociedade brasileira. A maioria deles continuou escravo de alguma maneira ou foi para a marginalidade. Ele tem diversos exemplos disso, e esses contos que eu estou contando, que eu nomeei para você, são mais alguns exemplos para mostrar como é atualíssima a inteligência de Machado na compreensão da questão do racismo, da discriminação contra os negros e o movimento antirracista internacional mundial que nós temos hoje. Como é atual? Como é boa a inteligência de Machado ainda para a gente pensar esse movimento atual do antirracismo que questiona a questão da naturalização do racismo, que é muito mais profunda, está muito mais inserida na nossa cultura e no nosso sangue. Só para todo mundo perder assim as ilusões, se a gente for parar num país de branquelos, tipo Estados Unidos, etc., lá branco é espiga de milho que nem o Trump. Eu sou non-white nos Estados Unidos. Eu passei um ano, eu morei um ano lá, e lá eles não me chamavam de branco, eles chamavam de non-white, né? Só para a gente perder um pouquinho do nosso garbo, mas é importante assumir isso. Isso que Machado de Assis colocava para a gente. A nossa sociedade é racista, até mesmo quem não é racista, quem não se diz, quem não se vê racista. A nossa sociedade sequer é muito moderna, sequer passeando na Rua do Ouvidor, falando francês e professando os hábitos, quer dizer, as ideias liberais, republicanas até, da Europa, mas tem escravos em casa. E aí você vai para Brás Cubas, você vê a realidade de Brás Cubas, que é um sujeito que estudou na Europa, se formou em advocacia, teve toda uma formação de um país onde não existia escravidão, né? De um continente onde não existia escravidão, mas aqui voltou e surrava os seus escravos da mesma maneira. Bom, isso ainda sobre essa questão da atualidade de Machado, que me impressiona, eu ainda não cheguei, talvez, ao meu momento mais importante. Eu acho que nós estamos, considero que a gente está vivendo um momento em que o valor da vida humana está se colocando, está tão baixo, que a gente assiste nos jornais, assiste na TV, assiste, enfim, vê o tempo todo a vida humana ser o último valor a ser considerado, por exemplo, no momento de crise como esse que a gente vive, no momento de pandemia, a ponto de se dizer, o que eu tenho a ver com isso? E daí? Eu não sou coveiro. Quer dizer, o que se coloca, quando se coloca assim, uma questão, se a gente for ver a visão de Machado, a inteligência de Machado sobre o poder, sobre a organização social, aí sim eu acho que aquelas ideias que no Brás Cubas, no romance Brás Cubas, tem um filósofo que é o Quincas Borba, que ele, na verdade, ele formula mais, ele aparece no Brás Cubas e aparece... Obrigado, Karine. Obrigado, Karine. Ele aparece no Brás Cubas e aparece no Quincas Borba, e o Quincas Borba ele formula com mais detalhes as teses dele a respeito do humanitismo, que seria uma maneira de ver o mundo, uma filosofia de ver o mundo. Nessa filosofia, o símbolo maior é uma metáfora que ele cria, uma fábula que ele cria, em que duas tribos, de repente, entram em choque para disputar um campo de batatas que só é o suficiente para alimentar uma delas. E aí ele diz, tanto faz quem ganhe, tanto faz quem morra, tanto faz quem se consuma nessa luta.
O que é importante é que o modelo, o sistema, a entidade humanitas sobreviva ao vencedor as batatas. Então, eu acho que essa inteligência de Machado, ao denunciar o poder, denunciar essa filosofia que seduziu tanto Brás Cubas como um cara de elite no Brasil. Ele era um cara rico, era um cara que foi indicado para senador, embora não tenha feito nada que prestasse no Senado, tanto que nem no Senado ele durou. Enfim, o final da vida dele foi uma tristeza. Mas uma tristeza porque ele teve que admitir: eu não fiz nada na vida. A única coisa boa que eu fiz na vida foi não ter filhos, porque eu não deixei, eu não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. A esterilidade dele é do que ele se gaba. Então, esse sujeito ele se seduz pelo humanitismo. Esse sujeito se seduz ao vencedor as batatas. Assim como nós estamos numa sociedade seduzida, se for pensar dentro da inteligência do Machado de Assis, também pelo choque inumano, amoral, contanto que haja um vencedor, contanto que alguém se mostre o mais forte e leve as batatas. Então, por todos esses pontos, por todas essas questões, desde os pontos pontuais, como eu falei, a questão do prêmio Jabuti, que o Silviano Santiago ganhou, a presença de Machado, por exemplo, nessa resenha, nessa pesquisa da leitura, até o ponto do racismo estrutural e, finalmente, passando para esse ponto, para mim, o mais importante, que é a questão de uma visão do Brasil. Bom, então, para mim, essa seria uma primeira razão. Por que Machado de Assis? Por que ler Machado de Assis? Porque ele acrescenta, ele é um autor extremamente atual, a maneira dele ver a sociedade brasileira, os conflitos humanos, os conflitos universais passados na sociedade brasileira são extremamente atuais. Uma segunda questão para mim, que eu não desconsidero, apesar de normalmente a crítica literária não considerar tanto assim, mas eu acho absolutamente admirável. Eu acho talvez uma questão de admiração minha, essa segunda questão, como eu coloquei ali naqueles 5 pontos iniciais, é a biografia de Machado de Assis. Com a biografia de Machado de Assis, agora sumiu o meu roteiro, mas isso não pode. Sumiu o roteiro, não dá. Com a biografia de Machado de Assis, eu vou ter, inclusive, que apressar, porque eu estou vendo que o nosso tempo está diminuindo. A biografia de Machado de Assis me diz o seguinte: ele é um garoto que nasceu de uma origem extremamente modesta, neto de escravos, filho de um pintor de parede de uma lavadeira. Aos 10 anos ficou órfão. Era gago e epilético desde criança. Não teve educação formal. Até os 17 anos não há nenhum registro oficial sobre Machado de Assis. A gente não sabe nada sobre Machado de Assis. Aos 16, 17 anos, começa a aparecer no radar porque ele publica um poema na revista Marmota. Agora descobriram, há pouco tempo, recentemente, aliás, isso era uma das coisas da atualidade de Machado de Assis que eu devia ter falado, não falei, mas vou voltar agora. Recentemente descobriram uma biografia de Dom Pedro II que pode ter sido feita por Machado de Assis, pode ter sido escrita por Machado de Assis com cerca de 20 anos, mas com 16 ele já publicava poemas da revista Marmota Fluminense. Aí deixa eu só voltar rapidinho para outra questão que mostra a atualidade de Machado, que comprova para mim um pontual também, uma questão pontual. A Flora Thompson, eu não me lembro, agora esqueci o primeiro nome dela, tenho anotado aí em algum lugar. A Flora Thompson, uma tradutora americana, traduziu para o inglês recentemente o Memórias Póstumas de Brás Cubas. É considerado até agora, eu ainda não li porque não pude ler, foi esgotado no primeiro dia. É considerado até agora a melhor tradução para o inglês que já se fez de Brás Cubas. Esse livro, a primeira edição, esgotou no primeiro dia de lançamento em todas as livrarias virtuais, em todas as livrarias físicas. É impossível de ser achado.
Olha que eu já cacei que nem doido na internet. Não tem. Não tem. A gente vai ter que esperar a segunda edição. Então, veja, como é que um livro que foi lançado em 1882 se esgota com essa rapidez, mal é traduzido, bem traduzido para a língua inglesa. Mais uma vez, eu digo que isso é um indício certo da atualidade do Machado de Assis, atualíssimo, né? Que é. As pessoas reconhecem naquela composição do Brás Cubas alguma coisa muito atual e talvez pertinente ao universo como um todo, porque nós estamos falando de um público americano. Eles foram comprar, esgotou nos Estados Unidos essa primeira edição. Então, nós estamos falando realmente de um escritor que está alcançando a universalidade, porque agora tem uma língua que é mais difundida, né? Tá numa língua mais difundida, e que tem uma atualidade garantida. Mas, voltando ao Machado de Assis, ele não teve educação formal, era epilético, muito pobre, menino fazia serviços de rua. De repente, aos 16, 17 anos, ele entra no radar porque ele começa a publicar alguns poemas, consegue um emprego na Gazeta de Notícias, vira copydesk, vira revisor de José de Alencar, de Quintino Bocaiúva, e vai crescendo, crescendo, só crescendo, 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 se torna um dos escritores mais populares do Brasil, ou melhor, da corte brasileira, né? No caso era o Rio de Janeiro. Se torna, ao lado de José de Alencar, morre José de Alencar, ele é considerado o maior prosador, o maior escritor em prosa do Brasil, já pela imprensa, né? Publica constantemente, ininterruptamente, crônicas pelo jornal, até praticamente a sua morte, contos, crônicas, sempre tentando puxar público, conquistar público para a literatura brasileira. Consegue uma legião enorme de admiradores, inclusive entre os inimigos dele. Silvio Romero, que eu citei como uma pessoa, eu cito sempre como era o grande inimigo literário dele, foi um dos que se reuniu para fundar a Academia Brasileira de Letras junto com Machado. Ele foi cofundador da Machado. E quando se tentou escolher, quando se pediu para se escolher o presidente, quem seria o primeiro presidente daquela instituição que deveria representar as letras brasileiras, foi unanimemente apontado, até pelos seus inimigos, Machado de Assis. Ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, eleito por unanimidade, em 1896, 97. A Academia Brasileira de Letras, até hoje, ela é dita como a casa de Machado de Assis, né? E temos tudo isso em confronto com o seguinte, deixa eu ver se eu consigo botar esta tela. Não, essa não é esta tela, não tem nada a ver esta tela. Opa, ok, não tem nada a ver esta tela. Será? Qual é a tela? Deve ser aqui a tela. Aqui. Ah, esta é a minha foto favorita de Machado de Assis. É uma foto recente, de certa forma reconstituída, de certa forma também olhada, resgatando a negritude de Machado de Assis. Machado de Assis aqui é um negro, um mulato, se vocês quiserem, né? Mas enfrentando, inclusive, questões raciais, enfrentando, inclusive, discriminação racial. Tem gente que diz que Machado nunca sofreu discriminação racial, porque logo foi um funcionário público de elite, logo foi um escritor de elite. Eu não vejo assim. Eu vejo, por exemplo, quando se faz um retrato, primeiro que ele teve na vida dele problemas sérios. Quando ele foi se casar com as Carolina, por exemplo, a família da Carolina deu contra, porque ele era negro, ele era pobre, e a Carolina era uma portuguesa, uma família mais ou menos abastada, enfim, deram contra. A Carolina deu uma banana para todo mundo, para a família, né? E foi com Machado viver num lugar razoavelmente humilde, bem piores condições do que ela vivia, porque ela queria viver com Machado de Assis. E isto aí que vocês estão vendo é um retrato que hoje está na Academia Brasileira de Letras. Ele foi pintado em 1905
pelo senhor Bernadelli, um pintor famoso na época. O que vocês veem aí é um branco. Se vocês compararem, então, o retrato de Machado com a figura de Machado, vocês vão ver que o preconceito existe naturalizado quando você quer fazer uma homenagem a um homem e, por ele ser negro, você o retrata como branco. E mais naturalizado ainda, quando você pega a certidão de óbito desse cidadão, que obviamente não foi ele que escreveu, né? Ele já estava morto na época que foi feita a certidão de óbito, por razões óbvias, né? Por questões óbvias, e você vê que se coloca... Deixa eu ver se eu consigo chegar lá, meu Deus. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito frustrado. Acho... Está aqui. Cor branca. Foram os amigos dele, foi o Rodrigo Otávio que assinou essa certidão de óbito. Cor branca. E olha outros preconceitos aqui embutidos nessa certidão de óbito. A profissão dele, funcionário público. É ruim ser funcionário público? Não, mas por que não botaram escritor? O cara era presidente da Academia Brasileira de Letras, presidente perpétuo da Academia Brasileira de Letras até a data da sua morte. Por que não botaram um escritor? E, olha, filho de... Tudo em branco. Não se colocou nem o nome do pai, que era mais do que conhecido, nem o nome da mãe. Que história é essa? Cor branca, funcionário público, nome do pai, nome da mãe desconhecidos? Isso, para mim, é preconceito. Isso, para mim, é o preconceito naturalizado. E na biografia de Machado de Assis, esse segundo ponto do qual eu estou falando para vocês, eu acho que se destaca isso, se destaca a importância de ele ter partido de uma infância pobre e de uma série de coisas que poderiam ter segurado ele, impedido ele de alcançar o sucesso que ele alcançou. Um terceiro ponto, para mim, extremamente importante, e eu estou vendo que a gente tem cada vez menos tempo para falar, seria o projeto literário de Machado de Assis. Uma dialética, se bem que essa palavra, como eu disse, é anacrônica, entre o abrasileiramento e a universalidade. Como assim? Quem começa esse projeto é José de Alencar, com personagens que falavam português brasileiro, viviam dramas em ambientes brasileiros, personagens brasileiros que viviam histórias de amor, principalmente nos seus perfis de mulher. Eu não vou considerar tanto o restante da obra de José de Alencar, mas os perfis de mulher, que é o primeiro rastro em que a gente vai pegar, a primeira influência que a gente vai pegar para um Machado de Assis que surge escrevendo esses dramas de classe média, esses dramas com personagens complexos, esses dramas em que os personagens têm até motivações subconscientes, e isso num tempo em que Freud ainda não havia escrito as suas teorias. Se você vir a palavra inconsciente em Machado de Assis, tenho a certeza que o cara está desmaiado. Mas não quer dizer absolutamente a acepção freudiana da palavra. E, no entanto, os seus personagens têm motivações ocultas, motivações que às vezes eles próprios não entendem, coisas que os fazem fazer coisas que eles não sabem por quê, de onde vem, o que acontece. E essa coisa foi trazida para personagens brasileiros pela primeira vez por Machado de Assis. Essa complexificação nos enredos, das tramas dos personagens, ele tornou os nossos personagens capazes de viverem tramas e dramas universais. Ao mesmo tempo que ele tornou os nossos personagens universais, ele traz os grandes temas universais para a nossa literatura. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, de um Memórias Póstumas de Brás Cubas, que começa com aquela epígrafe que vocês todos devem saber, ou pelo menos saber de cor e salteado. Bom, tudo começa com esse ensaio, né? Instinto de Nacionalidade, que é o verdadeiro projeto literário. Olha, desde 1857 ele sabia o que ele queria fazer.
Não há dúvida sobretudo, que uma literatura, sobretudo uma literatura iniciante, deve alimentar-se dos assuntos que lhe oferecem a sua região. Eu não estou vendo todo o texto. O que se deve exigir é um certo sentimento íntimo, mas não sem regras, sem regulamentos, sem rigidez que a empobreça. Sem aquela patriotada, sem aquele exotismo, sem aquele folclórico, sem aquela coisa assim que empobrece a literatura, torna a literatura pitoresca e menos humana, menos do nosso dia a dia, menos do nosso sentimento, menos daquilo que Todorov fala na Literatura em Perigo, uma literatura que discute os nossos sentimentos, as nossas dúvidas em relação ao universo, as nossas questões em relação à vida. O que se deve exigir de um escritor é um certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e espaço, ainda que do seu tempo e lugar, ainda que ele trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. O desgraçado escreve isso em 1857. Em 1857, ele não tem ainda 39 que ele nasceu, ele não tem ainda 20 anos. E está lá escrevendo. Por causa desse texto, inclusive, ele ganhou a antipatia geral de um cara chamado Silvio Romero, que era bastante importante, que defendia que a principal missão do escritor brasileiro é buscar uma identidade nacional, é cavar, ficcionalizar uma identidade de nação, de pátria. Machado não tem nada disso. Inclusive, se vocês pegarem textos, por exemplo, um texto fantástico do José Veríssimo sobre Quincas Borba, ele fala mais ou menos assim: Machado não é nem um romântico, nem um naturalista, nem um nacionalista, nem um realista. Não entra em qualquer dessas classificações de ismo e de isma. E por aí vai, combatendo, dando sentido, dando razão à universalidade, à busca de um internacionalismo do Machado de Assis. Os grandes temas, Hamlet diante da morte, Hamlet diante do problema da vou morrer ou não vou morrer, enfim, Otelo, que o tempo todo pede o testemunho das estrelas para os atos que ele está cometendo, tentando segurar, sei lá o que ele está tentando, se é conter a sua raiva de um momento, ou se é dar razão a ele, mas o tempo todo ele recorre às estrelas. Ó, estrelas que estão me vendo, a solidão. E as estrelas não respondem. Como não respondem a um Quincas Borba, que pede, por exemplo, para a sua Sofia olhar as estrelas no horário marcado, que ele vai olhar também, e estaríamos os dois olhando ao mesmo tempo. Ela dá uma banana para ele. Essas estrelas são indiferentes o tempo inteiro ao processo progressivo de loucura, dolorosa loucura de Quincas Borba. O romance mais doloroso que eu conheço na literatura brasileira. A gente vê um homem enlouquecer, se depauperar, entrar em decadência terrível. E a última cena, o cachorro morto, com as estrelas olhando, ainda a plateia das estrelas o tempo inteiro, a farsa que se desempenhou ali embaixo, toda essa metafísica da farsa com as estrelas impassíveis, o universo impassível diante do homem seguindo seus passos. Por que motivações? Não se sabe. Motivações humanas, motivações inconscientes, motivações subconscientes. Quase todas essas palavras são anacrônicas, mas, de qualquer maneira, estavam já captadas essas motivações pela sensibilidade de Machado de Assis. É o que eu falo da universalidade dele, desse instinto de universalidade, essa história do nacionalismo, da patriotada, do patriotismo, até a palavra Brasil, às vezes, é vaga para caramba se você não coloca. Brasil é quem? É gostar da natureza, é gostar do povo brasileiro, da cultura brasileira, e a gente fala pátria amada Brasil quando a cultura está indo para o espaço, a natureza está indo para o espaço. Enfim, é uma coisa complicada. Até caiu aqui a minha coisa. Eu tinha colocado uma máscarazinha aqui de fora, Bolsonaro, mas caiu. Mas tudo bem. Vamos continuar. O que eu digo é que Machado traz toda essa complexidade. Olha, eu adoro Guarani.
Eu adoro Iracema. Eu juro para vocês, a Aurélia Camargo é a minha personagem feminina favorita. Mas eles são quase planos se você pega as multidimensões de alguns personagens de Machado de Assis. Essa complexidade, essa universalidade, essa possibilidade de temas que estão na literatura, presentes na literatura, desde que a literatura é literatura, desde que Aquiles matou Heitor, essa universalidade quem trouxe para a nossa literatura foi o senhor, foi esse negro, esse escritor negro que não teve educação formal, pobre, nasceu pobre, gago, epilético, chamado Machado de Assis. Se isso para mim não é gênio, não é ser um anjo dentro da terra, eu não sei o que é. Né? Então, a universalidade, para mim, essa questão do projeto literário, ao mesmo tempo criar um português que era criticado. Machado de Assis era dito que escrevia com português pobre, porque escrevia com português atual, o português das ruas. Ele nunca quis escrever difícil. Você pega, por exemplo, compara um texto de Machado de Assis com Raul Pompeia, com Ateneu de Raul Pompeia, parece um erudito falando com um cara, um garoto. Compara com essa de Queiroz, parece uma outra língua. Era um português abrasileirado que nego criticava e ele fazia questão. E o Machado de Assis não era igual a José de Alencar. José de Alencar respondia tudo quanto é crítica. Machado de Assis não estava nem aí. Ele não respondia quase nada. A gente não sabe quase nada de Machado de Assis. Ele ainda fez o favor de pegar todas as cartas que ele escreveu e que recebeu em vida. Ele e a Carolina trocaram, trancou no móvel, mandou para duas irmãs que eram amigas da família para queimar. Quer dizer, para a gente saber o mínimo possível a respeito da vida, do que ele pensava sobre o que escreveu. A gente tem os livros dele e olhe lá. E olhe lá. Mas esse é o sentido de universalidade. Hamlet chega e fala, meu Deus, os vermes. Né? E aí eu quero chegar a um outro ponto, os vermes que comem a carne. A gente vai parar nisso. Oh, meu Deus! Oh, Yorick! É nisso que a gente acaba. Machado de Assis parodia essa cena milhares de vezes. Vou falar um pouquinho da loucura. A loucura também é um tema que generosamente é um tema universal. Né? Tchekov escreve Enfermaria número 6. Maupassant escreve Um Louco. Tudo mais ou menos na mesma época. Machado de Assis escreve O Alienista. Claro que ele mistura a galhofa com a melancolia. É uma coisa muito dele. Né? Mas a loucura, que é tratada tão generosamente por Machado de Assis, a loucura está também em Edgar Allan Poe o tempo inteiro. Quem lê O Gato Preto começa com o cara amarrado, com uma camisa de força no hospício, e por aí vai tratando a loucura. Quer dizer, são temas universais que ele traz para a nossa realidade e deixa esse negócio de Palmeira para lá. Se os europeus queriam ver a nossa literatura como uma coisa pitoresca, aquelas pedras horríveis que a gente não compra, que é tudo colorido, que está na Feira Hippie, olha, deixa esse negócio para lá, pô. Vamos tratar de uma literatura que fale do ser humano, que fale do espírito humano, que fale do convívio humano, que tenha complexidade humana. Já é trabalho para caramba. Machado de Assis trouxe isso para a nossa literatura. Né? E um último, então ele tem essa dialética do abrasileiramento, de trazer os grandes tramas para o Brasil, para personagens brasileiros, para a linguagem brasileira, que transformou numa linguagem literária, escrever literatura com a linguagem das ruas, com a linguagem que se falava no Brasil, não com a linguagem... quando escrever literatura, você escreve que nem um Coimbra. Não, em Coimbra se escreve como eles falam, a gente escreve de outro jeito. Não, então vamos escrever uma literatura com o nosso português, com nossos personagens, com os nossos ambientes. Agora, esses personagens, eles não estão isolados do mundo. Eles têm dramas que Aquiles teve retratado por Homero, que a literatura teve no mundo inteiro. Então, vamos combinar, vamos fazer essa dialética funcionar. Né? É engraçado que todo governo autoritário
acredita em isolar a gente do mundo e no passadismo. Vide o discurso que o nosso desgovernante fez hoje na ONU, que ninguém aceitou. Todo mundo está botando a mão na cabeça. Que absurdo é esse? Isolou-se ainda mais do mundo. Deu uma concepção de meio ambiente, de Amazônia, que não é nem da época, é da época dos anos 50 que eles estão usando. Daquela época assim de rasgar o país com estradas. E dane-se o meio ambiente. Quer dizer, o passadismo, o isolamento, não isolar do mundo é perigoso. Olha o que aconteceu com Vargas. Vargas teve de ceder e entrar ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Olha a rebarba. Quando eles voltaram, derrubaram a ditadura de Vargas. Integrar-se ao mundo que está pedindo o fim do preconceito ao homossexualismo, o fim do preconceito racial, que está exigindo uma outra atitude em relação ao meio ambiente, uma atitude respeitosa. Integrar-se a esse mundo é muito difícil, é muito melhor pegar o passado e isolar a gente do mundo. Agora, isso é possível? Eu não sei. Machado de Assis combatia, não com armas que combateriam Castro Alves. Eu já falei, Castro Alves ele falava na rua. Machado de Assis fazia as coisas sutilmente, mas combatia o passadismo, combatia. Ele viu a modernidade acontecendo. Esse romance do Silviano Santiago, Machado, é interessantíssimo, porque são os 4 anos em que o Rio de Janeiro mudou, o Brasil mudou. A gente vai entrando assim num outro momento. Machado de Assis como que percebe que a gente caminha para a modernidade com um passo à frente e 2 atrás. Ele não formulou isso. Quem formulou isso foi mais ou menos Lênin, por outras razões. Mas é um passo à frente e 2 atrás. Se declara a abolição da escravatura, olha o passo à frente. Mas os negros continuam sendo escravos. Olha os 2 passos atrás. As forças reacionárias, as forças conservadoras, as forças retrógradas desse país são muito fortes. Um passo à frente tem sempre 2 passos atrás. Isso está na literatura de Machado de Assis. Isso está presente lá também como um sintoma de atualidade dele. Né? Não que ele tenha formulado as coisas assim. Eu já disse, Machado de Assis não ficava teorizando sobre a sua própria literatura, mas está presente em vários momentos da literatura dele. Um passinho para frente na modernidade, 2 passos atrás, porque tem sempre os autoritários, tem sempre os retrógrados, tem sempre os reacionários que puxam de volta para trás. E assim nós estamos indo, assim nós estamos tentando construir a nossa democracia. Finalmente, quer dizer, não é finalmente, eu quero falar de um outro aspecto que também é inovador em Machado de Assis e que é levantado por Hélio de Seixas. Hélio de Seixas, no artigo nos cadernos do Instituto Moreira Salles, ele fala que Machado de Assis é tão inovador que ele praticamente implodiu com essa coisa de romance nacional. Ao buscar esse universalismo com essa força, ao buscar essa extrapolação, Machado de Assis não... Tem até aquela questão, né? Machado de Assis tem uma primeira fase romântica, depois tem uma segunda fase realista. Olha, esse negócio é mais para vestibular e quando vocês estiverem fazendo concurso. Porque para ler Machado de Assis, a mão e a luva, que é lá da primeira fase, não podia ser mais parecido com os romances do que eles chamam de segunda fase. Há uma divisão tão drástica assim. A segunda fase começa com Brás Cubas, quer dizer, então o realismo começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nós temos um romance realista onde um cadáver se levanta da sua tumba para contar a sua história, conta ela de maneira totalmente fragmentada, sem tentar uma verossimilhança com o tempo, com o espaço, com não sei o quê. Isso é realismo onde? Compara isso com o Gustavo Flaubert e me diz onde é que isso é realismo. Quer dizer, houve essa implosão da compreensão do que seria um romance nacional, houve essa implosão do que seria o enquadramento de um romance numa determinada escola. Por isso que o José Veríssimo, que foi um dos caras que mais entendeu
Machado de Assis, fala. O Machado de Assis foge dessa questão de ismos, de ismas, de não sei o quê. Ele é uma outra coisa, ele é Machado. Ele é Machado. E, finalmente, aí sim, agora finalmente, eu vou chegar ao finalmente, porque, inclusive, daqui a pouco alguém vai cortar o meu tempo aí, e eu vou ter o prazer de responder as perguntas que vocês estão mandando pelo chat. Finalmente, eu quero falar de uma pesquisa que eu nomeio de arqueologias literárias. Eu tento o tempo todo buscar as influências mais fortes de um determinado autor. Veja só, a literatura não nasce de chocadeira. Nada na literatura nasce sem ter um ancestral, sem ter descendentes e sem deixar seus descendentes. Antes de você ser um escritor, você é um leitor. É no mundo dos livros, das bibliotecas, que você absorve o seu gosto pela leitura. E dali você vai absorver também lições sobre recursos literários, temáticas às quais você vai responder. Então, numa arqueologia literária das obras, de algumas das obras de Machado de Assis, você pode... É uma leitura possível. Eu não estou dizendo que é certa nem errada. Eu não estou dizendo que é a leitura de Machado. Eu estou dizendo que é uma leitura que eu estou propondo. Mas você pode, por exemplo, fazer um paralelo muito forte, e não só eu que faço, entre Dom Casmurro e Otelo de Shakespeare. Otelo, inclusive, tem um papel importante, a peça Otelo, no decorrer do enredo de Dom Casmurro. O Bento Santiago ele começa a sentir ciúmes de Capitu a partir da peça Otelo. Agora, Otelo tem a sua contraparte, que é Desdémona. Desdémona, ela fala, num determinado momento, eu sou inocente, eu vou, deixa eu ver até onde é que eu marquei. Não, aqui é Macbeth, aqui. Eu morro uma morte sem culpas. Isso aqui está no ato 5, parte cena 2. Eu morro uma morte sem culpas. Desdémona, se o Otelo é um paralelo do Bentinho no aspecto de ciúmes, quem sabe Desdémona não é um paralelo de Capitu, só que Desdémona tem voz. Ela se defende, ela fala aos céus também sobre a sua defesa. Mas há um paralelo entre o Dom Casmurro e Otelo, entre o ciúme, o ciumento e o Santiago. Quantas vezes eu já não ouvi essa brincadeira na universidade? Santiago, Iago de Otelo, Santo Iago. Essas coisas, né, que deixam a gente assim. Quincas Borba não pode ser... Você tem o Ricardo III de Shakespeare, né? O cara que quis alcançar a imortalidade através da coroa. Ora, o Brás Cubas enlouquece e acha que é Napoleão Bonaparte. Ele também alcança a imortalidade. E aquela cena, uma das cenas, a cena final de Napoleão, do Napoleão não, do Brás Cubas é baixando a coroa sobre a sua cabeça. E a coroa é uma coisa citada constantemente em Ricardo III. Agora, isso é o mais, isso são os indícios mais sérios? Não. O verme. Olha só o verme. Você sabe aquele verme frio que roeu as carnes frias do meu cadáver? Ele tem descendentes. Olha só. Em Hamlet, você vai encontrar uma cena no ato 4, cena 3, onde o Hamlet fala sobre o Polônio, dizendo que o Polônio está numa cena onde ele não come, mas é comido. Ele acabou de matar Polônio e Polônio está num lugar onde ele não come e é comido. Quer dizer, ele traça toda uma teoria dos vermes. Como é que como é que um rei pode se transformar num verme? Ora, é muito fácil. O rei morre, vai para debaixo da terra, é comido pelo verme e se transforma no verme, e daí é excretado pelos vermes, ele transforma-se em cocô de verme. Quer dizer, é toda uma teoria. Esses vermes, eles têm uma ancestralidade
que você pode buscar até mais atrás de Shakespeare. Você pode buscar, por exemplo, na Idade Média, numa blasfêmia forte que existia na Idade Média, que é citada pelo Carl Ginsburg em O Queijo e os Vermes. O quadro está meio ruim aí para se ver, mas aqui você tem o Menóquio, né, que é o moleiro Menóquio, que é preso pela Inquisição por uma blasfêmia. A blasfêmia dele é acreditar que o mundo é um grande queijo que os vermes comem, excretam, boloram, e o mundo gira em torno dos vermes. Quer dizer, havia uma blasfêmia famosa na Idade Média que Shakespeare aproveita para os vermes dele, os mesmos vermes de que fala o Hamlet, e os mesmos vermes de que fala o nosso Machado de Assis na introdução, naquela ao verme, na introdução da dedicatória do Brás Cubas, ao verme que comeu as frias carnes do meu cadáver, e dedico saudoso essas memórias póstumas. E em várias outras cenas, há várias e várias e várias crônicas de Machado de Assis falando sobre os vermes, falando sobre os vermes. Quer dizer, os vermes têm uma significação da morte, do ser humano enfrentando a mortalidade. Tem até uma crônica fantástica que o cronista chega, uma crônica do Machado, e pergunta sobre um cidadão que era famoso até alguns anos atrás. Aí o verme diz, olha, aqui abaixo das tumbas, a gente não sabe quem é quem, ninguém tem identidade, a gente só sabe se a carne é fresca ou se a carne é velha, se a carne é jovem ou se a carne é nova. Então, toda essa coisa da vida pós-morte é colocada por Machado de Assis. Mas ela é colocada por Machado de Assis misturando dois elementos importantíssimos. E aí eu chego a uma outra influência dele, que é Cervantes. Ele coloca misturando a galhofa com a melancolia. Vocês devem, talvez, conhecer esse trecho do Ao Leitor, em que ele diz que escreveu, agora saiu do meu quadro, que escreveu o Brás Cubas com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Agora, só tem o seguinte, essa afirmação ela está em Cervantes. Ela está em Cervantes, na introdução do Cervantes, em que Cervantes está na cadeia, né? Vai escrever o Dom Quixote, e o sujeito aparece para dar alguns conselhos e diz assim: procurai também que, lendo a vossa história, o melancólico se mova ao riso, o risonho acrescente. Então, há uma possibilidade, essa universalidade do Machado, ela traz para a gente até a possibilidade da gente ligar autores internacionalmente famosos que chegaram até ele. Eram leituras razoavelmente originais. Você diz, por exemplo, um último exemplo que eu queria colocar, o exemplo da loucura, né? Eu não sei se vocês já imaginaram isso, mas Machado de Assis ele tem uma ligação muito forte com Edgar Allan Poe. Isso também é uma possibilidade das arqueologias literárias, se oferecer esse tipo de estudo. O Machado de Assis foi o segundo tradutor do Corvo para o português. E era um grande leitor de Machado. E vocês conhecem o Alienista, né, de Machado de Assis, ou alguns conhecem, onde há um sujeito, Simão Bacamarte, que quer curar a loucura. E a loucura é tão relativizada que, de repente, o sujeito vê que colocou toda a cidade dentro do hospício, menos ele. Então, ele troca. Ele vai para dentro do hospício e libera a cidade. Ora, há também uma crônica bastante importante de Machado, que nos coloca essa questão da loucura relativizada, que é de 31 de maio de 1896. E começa assim: a fuga dos doidos do hospício é mais grave do que pode parecer à primeira vista. Sabe por que é mais grave? Por que ele fala isso? Ele fala que é mais grave porque, encontrando uma pessoa na rua, antigamente ele dizia: essa pessoa é saudável porque está na rua. Mas se houve uma fuga do hospício, ele pode encontrar na rua uma pessoa que está solta na rua e pode ser um maluco. Como é que ele vai saber a diferença? É isso que ele coloca para você na crônica.
Como é que eu vou saber a diferença entre quem é doido e quem não é? Essa relativização toda da loucura é uma coisa herdada por Machado de Assis de um conto que pouca gente conhece do Edgar Allan Poe, chamado O Projeto do Doutor Tarr, T-A-R-R, e do professor Fether, F-E-T-H-R, em que um sujeito chega no hospício e que, de repente, começa a reparar que aquele hospício é gerido de uma maneira bastante estranha. Ele vai e acaba descobrindo o seguinte: os loucos tomaram o poder do hospício, botaram todos os médicos na cela e ficaram nos escritórios administrando. Então, você vê como há uma semelhança, uma proximidade, uma bela proximidade entre um conto como esse e o próprio Machado de Assis. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar mais sobre isso no Desvendando o Dom Casmurro. Mas o Desvendando o Dom Casmurro é bastante importante o fato dele ser narrado em primeira pessoa. Edgar Allan Poe narrou todos os seus contos em primeira pessoa. A absorção de uma perspectiva técnica como essa também faria parte, teoricamente, das arqueologias literárias. Ou seja, também por isso eu me propus a dar 5 razões por que ler Machado de Assis. Eu propus a atualidade dele, eu propus a biografia dele, o projeto literário dele, que tem o abrasileiramento e a questão da universalidade, e, finalmente, a possibilidade de Machado de Assis ser uma ponte extremamente interessante entre o Brasil e alguns dos maiores escritores do mundo inteiro da história da literatura. E, com isso, correndo que nem um maluco aqui, pulando um bocado de coisa, eu encerro, porque eu já vi que o Elber entrou aqui na parada. Isso quer dizer que o meu tempo acabou e que agora o tempo é de vocês para fazer pergunta, mas eu agradeço muito a paciência, peço desculpas pelas minhas falhas e, enfim, tentei fazer o melhor possível, só fui correndo demais porque eu estava vendo que eu queria falar mais coisa, mas também sexta-feira, vocês estão vendo aqui no canto a Ana Lúcia Gozin, eu vou fazer um outro papo com Machado de Assis na Arte Cult, né? Mas vai ser uma outra abordagem totalmente diferente, e sobre Machado eu estou falando aí pela vida. Olha, muito obrigado, boa noite para todos vocês, enfim, muito obrigado mesmo, de coração, e mais uma vez espero que vocês tenham aproveitado esse tempo, né? Pegando o porquê Machado de Assis. Sabe por quê? Porque eu adoro ele. Muitos comentários, muitos elogios. É impossível poder dizer tudo aqui, mas... E as críticas você não vai falar, não? Por enquanto não tem, só elogios. Mas estou com algumas perguntas aqui e, à medida do possível, eu vou fazendo, o professor Luiz vai poder também respondê-las e me desculpando se por acaso o nosso tempo estourar, mas a gente vai tentar, acima de tudo, realizar aqui as perguntas. São muitos comentários, muitas coisas legais aqui, então a primeira pergunta aqui do Hubert, acho que é isso, o Herbert Souza, perguntando para você... Souza? Que nome? Parece, tem um nome aqui lembra que eu não consegui. Maravilhosas. Pois é. Ele pergunta se o livro Memórias Póstumas pode ser lido como uma crítica ao sistema positivista. É o que eu disse. Há várias possibilidades de você ler Machado de Assis. Eu acho que a própria leitura que eu faço, colocando a metafísica em destaque, ela é uma leitura que se contrapõe. A metafísica do Machado de Assis se contrapõe ao positivismo, né? Então, tenta uma espiritualidade, tenta buscar razões ocultas, não tem aquela linha histórica assim que segue sem parar, né? Eu acho que sim, há a possibilidade de uma leitura antipositivista a partir dessa coisa do Quincas Borba, né? Ele falou do Quincas Borba ou do Memórias Póstumas? Memórias Póstumas. De ambos, da obra de Machado de Assis, eu acho que isso está mais forte no Quincas Borba, pela dor, pela pungência, pela inacessibilidade do ser humano ao seu próprio destino, que é uma coisa que o positivismo não ia aceitar nunca,
Tanto que as estrelas ficam lá, impassíveis, elas não apoiam, elas não aplaudem, não vaiam. É a plateia da farsa que se desempenha lá embaixo. A Rose Skenazy. Kenazi. Isso. Qual é o lugar de Lima Barreto na literatura dessa época? Ele não gostou de ser acusado de imitar a linguagem de Machado de Assis? Ele não gostou nada de ser acusado da linguagem de ser acusado de imitar a linguagem de Machado de Assis. Eu acho, inclusive, que é injusto. Ele tem um lugar próprio, só que ele vai posterior. Ele é um cara posterior a Machado. Agora, ele tinha uma postura muito de atacar Machado, chamando Machado de racista, porque o Machado não tinha o discurso assim tão explicitamente. O Lima Barreto tem uma hora que ele fala: é triste ser negro no Brasil. Eu não me lembro qual é o livro agora. Não estou lembrado exatamente qual é o livro. Sei que não é Policarpo Quaresma, mas não sei qual é o livro exatamente. Então, ele é um cara que veio depois e que foi criticar as desilusões com a República brasileira, principalmente. As desilusões com o Brasil, que veio quase que em seguida a esse momento último que Machado observa, que é o momento em que o Brasil passa para a modernidade. É aquela coisa, parece que às vezes a gente se aproxima do mundo e avança um pouco. Depois alguém puxa para trás e volta ao tradicionalismo, ao folclórico, aquele passadismo. A pergunta aqui do Anderson Carvalho, perguntando para você, Luiz, gostaria de saber qual foi a sua primeira experiência com a literatura de Machado de Assis na sala de aula. E se você pesquisou Machado de Assis no mestrado e doutorado, e qual o tema da pesquisa? Olha, a primeira experiência foi horrível. Eu fui forçado a ler Dom Casmurro com 13 anos de idade, achei um absurdo o Bentinho ser tão babaca. Entende? Porque o Bentinho chega para a mãe dele e chega assim: ah, mamãe, a Capitu empurra. Tem aquela cena linda, né, que a Capitu bota para trás, aí o Bentinho vai penteando os cabelos dela, porque a Capitu pede, aí ela faz assim com um beijo e atrai o Bentinho para beijá-la, e naquele momento ele percebe que eles não são mais amiguinho criança. Aí ela empurra ele para a mãe e diz: agora vai dizer para tua mãe que você não quer ser padre. Aí ele chega diante da mãe dele e a mãe pergunta: o que você quer, meu filho? Eu quero tudo que mamãe quiser. E sai correndo de medo. Eu não admiti um troço desse com 13 anos de idade. Eu não admiti, eu odiei. Mas alguma coisa ficou aqui batendo no meu coração. Eu fui ler 3, 4, 5, 10, 15 vezes. Eu não sei quantas vezes eu li Dom Casmurro. Eu acho que eu posso contar a minha vida pelas vezes e pelas diferentes leituras que eu fiz de Dom Casmurro. Sim, foi um dos temas, não da minha dissertação de mestrado, mas foi um tema de uma monografia onde eu estudei os narradores de Dom Casmurro, né? Os narradores da obra de Machado de Assis, dos romances dos romances da segunda fase, que se chama de segunda fase. Eu discordo desse negócio de Machado realista. Às vezes a gente usa para não atrapalhar o pessoal na hora da prova, né? O pessoal na hora da prova marca lá, realista, mas não é, tá? Realista que levanta da tumba não existe. Mas tudo bem. Vamos nós. Mas estudei e fiz uma tese, e fiz uma dissertação, uma monografia bastante ampla, bastante grande sobre... depois eu escrevi o Almanaque Machado de Assis, eu escrevi esse livro, que é uma coletânea, né? É uma coletânea de crônicas do Machado, várias histórias em quadrinho que eu adaptei de clássicos de Machado de Assis, tutoriais de leitura em que eu colocava uma história paralela de garotada agora lendo Machado com dificuldades, aí orientando tipo clube de leitura. Trabalho Machado, sei lá, há 30 anos mais ou menos. Uma pergunta aqui da Adriana Moura, ela pergunta, além das obras do próprio autor, quais os livros sobre Machado, além do seu e do Silviano, que você indicaria? Eu indicaria sempre Lúcia Miguel Pereira. É uma biografia antiga de Machado, mas generosa, carinhosa, amorosa. Eu acho que é um momento que você ainda vê a crítica a Machado de Assis. Ela tem um livro só sobre Machado e um livro em que ela compara justamente, Rose,
ela compara Machado com Lima Barreto, como os dois grandes auges da literatura brasileira. E aí são dois estudos interessantes, e o de Machado é o momento em que a crítica ainda não está tão teórica, tão rigidamente. Eu sei que o nego me critica muito por eu ser assim, um cara que tem a tal da crítica impressionista, a tal da leitura impressionista de Machado de Assis. A leitura que vai muito da impressão de leitura, que varia muito de um livro para o outro, do momento de leitura, que eu me prendo pouco a uma teoria ou algumas teorias. Isso tudo é verdade, eu não me prendo a isso. Eu me prendo a uma acessibilidade de leitura, ao meu acúmulo de leitura para ler Machado de Assis. Mas a Lúcia Miguel Pereira é exatamente desse momento, desse momento assim, dessa crítica mais amorosa, mais generosa, mais acolhedora de Machado. Eu acho extremamente importante, e ela foi a primeira, embora não tenha desenvolvido isso, a mencionar a possibilidade de Dom Casmurro ser lido de outra maneira, não apenas pela palavra do Bentinho, mas também pela desconfiança do que Bentinho dizia. A Thalita está perguntando aqui, qual livro de Machado você recomendaria para divulgar para quem nunca leu o escritor? Eu acho que você devia escolher algumas crônicas. Eu não gostaria de fazer marketing pessoal, mas eu vou fazer. Esse livro aqui tem algumas crônicas escolhidas em que você pega a crônica e ela aponta para a obra literária. As crônicas são textos fáceis, 5, 4 páginas, 6 páginas, pelos quais você pode se iniciar na linguagem de Machado, que às vezes atrapalha um pouco, você tem que acostumar o teu ouvido a ela, né? Uma linguagem diferente. Não é que seja difícil, ele não escreveu para ser difícil, ele não era o Raul Pompeia, que escrevia para ser erudito, ele não era o Eça de Queiroz, que escrevia para ser acadêmico. Ele não tinha nem academia na época em que pensar. Ele escrevia para o público, no Jornal das Famílias, nos jornais literários, nas revistas, etc. Então, as crônicas, eu acho que é um bom caminho para você começar. Agora, elas têm muitas referências. Primeiro, tem que escolher legal, que tem crônicas que falam de coisas assim que você não vai saber mais do que se trata. E segundo, que elas têm muitas referências também, você não vai saber o fulano, etc, etc, etc. Se não isso, há contos dele que são extremamente difundidos aí, tipo a Cartomante, o Apólogo, que você já percebe alguma coisa do Machado, mas ainda é reduzido. O que eu aconselharia de cara, se você for pegar um romance de Machado de Assis, romance eu acho que você não deve ler, a não ser que seja A Mão e a Luva, tá? Mas não deve, ou Ressurreição, mas não deve ler de cara. Agora, um conto legal para se ler de Machado é, por exemplo, Umas Férias. Não é um conto muito famoso dele, mas é um conto em que a criança é o dono da história, estrutura a história, tem um ponto de vista extremamente original, e ela está contando isso anos depois, quando não é mais criança, e não está arrependida das penaltices que fez. É um conto bastante excepcional. Outro muito legal, e que também é pouquíssimo estudado, porque nego vê apenas o lado do humor, é o Ideias de Canário. Esse é extremamente antipositivista, na minha concepção. O canário fala, aí o dono dele fica tentando estudar o canário, e tem uma hora que ele fica doido, porque diz, pô, eu sou todo canário, eu virei canário. Quer dizer, ele tem esse humor. Mas Machado tem esse lance de humor que vocês têm que botar na cabeça. Fazer uma leitura de Machado só pelo lado de humor é feito uma moeda que só tem cara, não tem coroa. Tem que ser humor com a melancolia, aquela coisa cervantiana, aquela coisa assim, tipo Don Quixote. O Don Quixote dá pena, dá comiseração a você e dá ao mesmo tempo o senso do ridículo, é o patético, é a junção dessas coisas, é o patético. O Machado tem isso, é o humor com a melancolia. Isso não é uma fórmula apenas de Brás Cubas, é alguma coisa que serve para entender a obra dele como um todo. Então, você pode ler o Alienista assim e você pode ler os contos assim. O Ideias de Canário sempre foi tido apenas como um conto humorístico, uma fábula onde o passarinho fala. É uma leitura frágil, é uma meia leitura de Machado, é uma leitura que só olha a cara, não olha o outro lado da moeda. Então, vamos aqui para a nossa última pergunta, nosso tempo já está estourando, é do Raoni.
Ele pergunta como nós, professores, podemos trazer Machado de Assis para os jovens dos nossos dias e qual a sua opinião sobre as adaptações de livros como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas para histórias em quadrinhos. Eu faço. Então, eu acho que é que nem adaptar para cinema, que nem adaptar para teatro, contanto que você tenha uma boa adaptação, que queira fazer numa linguagem, quer dizer, é transformar uma linguagem na outra. Isso é uma coisa absolutamente válida na arte. Você adapta uma peça de teatro para o cinema, ela sai de um livro, ela vira... Enfim, isso é uma coisa absolutamente válida, contanto que você tenha o conhecimento da linguagem daquele meio que você está usando. Eu trabalhei 12 anos no Disney e comecei a minha vida fazendo roteiros de história em quadrinho. Então, hoje eu faço roteiros de histórias em quadrinho de clássicos da literatura. Mas eu uso a linguagem dos quadrinhos e uso a leitura que eu tenho dos clássicos e tento juntar as duas coisas, que é uma das minhas ideias de literatura, é juntar o pop com o clássico, o quadrinho com a solidez dos personagens clássicos. É o policial com a tragédia grega, é o terror, né? O terror, por exemplo, mais clássico, de um Drácula, etc., com o ritmo e a visualização que o Stephen King coloca nos livros dele. O clássico com pop, para mim, também é uma coisa muito cara, é uma coisa muito que pode popularizar a leitura, que pode popularizar a literatura. Então, a minha opinião é a mais favorável possível. Quanto a adaptar para pequenos contos, fazer resumos e tal, eu sou absolutamente contra. Eu acho que não precisa. Eu acho que você pode ir educando mesmo a pessoa a ler o Machado de Assis, começando pelas crônicas, mas o cara tem que ser um leitor para fazer isso, né? Com seus alunos. Ele tem que ler. Não pode ser assim, jogar, tipo, como era no meu tempo. Eu digo assim, eu detestei o Dom Casmurro. É que jogaram na minha cara e disseram assim, a prova é dia tal, se vira. Assim não vale. Assim você está acabando com o sujeito, acabando com o leitor possível, né? Por sorte não acabou comigo, mas eu não conheço nenhum colega da minha turma que tenha uma estante de livros em casa, não é à toa, né? E queria, então, agradecer, acima de tudo, o professor Luiz Antônio, a Gilda Carvalho, nossa diretora, teve um problema na internet, não conseguiu voltar. Agradeço a todos por essa noite, uma noite realmente muito boa, prazerosa, estar escutando o professor Luiz Antônio. Dizer a vocês que o curso Desvendando Dom Casmurro vai começar no dia 6 de outubro, aí com o professor Luiz Antônio, tem pouquíssimas vagas agora, ele está aí com 2 turmas de exercício de criação literária, que já estão assim, lotadas. Tem essa do Dom Casmurro, ele vai ficar aí com 3 turmas, e a coisa tem crescido bastante. Eu acho que Eu já disse que tem que ter um dia para fazer comida aqui em casa, hein? A gente vai arrumar mais trabalho para ele. E também dizer a vocês que na próxima terça-feira a gente vai ter aquela palestra sobre leitura e direito, em cima do texto A Cartomante, do Machado de Assis, numa perspectiva da literatura e do direito. A gente vai ter a presença da nossa pesquisadora da Cátedra Unisc de Leitura, Denise Ramalho, e também o professor Adolfo Bosch, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que vai falar mais em cima de uma perspectiva jurídica. Então, quem quiser pode se inscrever lá, eu botei aí também, já foi colocado também aqui no chat o link, para quem quiser participar. E não deixem de se inscrever no curso, ainda dá tempo de se inscrever lá no curso Dom Casmurro. As vagas agora estão bem limitadas, a não ser que ele abra mais inscrições. Olha, desvendando Dom Casmurro, eu quero fazer uma leitura de lupa no romance, que é uma armadilha, é uma arapuca contra o leitor. Eu quero colocar para vocês como ele construiu essa arapuca. Ele, às vezes, constrói numa linha e vai montando, vai montando, vai montando, vai montando. É uma das estruturas mais prodigiosas, é a estrutura mais prodigiosa que eu conheço em literatura.
Se eu falo que Quincas Borba é o livro mais doloroso que eu já li, é porque, por exemplo, a senhora Macbeth, a Lady Macbeth, ela também enlouquece diante dos seus olhos. Só que ela é uma megera. Ela planejou assassinatos, ela não sei o quê, você até diz bem feito. Já o coitado do Rubião enlouquece sem culpa nenhuma. Então, o Machado de Assis ele radicaliza essa literatura internacional de uma maneira que ele pega, por exemplo, o Dom Casmurro, com técnicas que ele absorve, com técnicas que ele cria, com técnicas que ele puxa de não sei onde, com técnicas que ele imagina e joga para você um romance envenenadíssimo. Só para vocês dizerem, só para dizer uma coisa rápida, essa pergunta se Capitu traiu ou não traiu, né? Alguém vai dizer assim, se traiu ou não traiu Bentinho, ela não é boba. Ela traduz toda a ambiguidade desse romance, que é um ovo. Para quebrar, para pegar a resposta, tem que quebrar. Ela traduz um enigma que já tem cento e tantos anos e ninguém responde, porque o livro tem uma perfeição na construção da sua ambiguidade que é inacreditável. Agora, como ele construiu isso? Isso é a proposta do Desvendando Dom Casmurro, que eu estou guardando aí para vocês para o curso de 5 encontros. Isso aí. Em outubro. Eu agradeço imensamente a todos que participaram. Nós tivemos aí em torno de 140 pessoas participando. Foi muito bom os comentários. Agradeço a todos por essa noite prazerosa. Está escutando aí o professor Luiz Antônio. Então, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Leiam Machado. Machado faz bem. Literatura faz bem para a vida da gente. Machado faz melhor ainda. Leiam Machado. Boa noite. Boa noite para vocês todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar para vocês. Boa noite.